Destaque agora para o mercado de grãos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu converso com Aaron Edwards, consultor, também analista de mercado, que fala com a gente direto dos Estados Unidos e sempre está pronto aqui para nos atender. Aaron, obrigada pela participação mais uma vez. É um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente tem bastante assunto para falar, né? Tivemos aí esse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui, por enquanto, no Brasil, estabilidade, mas também a gente sabe que está lá nas alturas, né? Como que está sendo a posição dos fundos especuladores em Chicago nessa semana? Como que você está vendo o mercado atualmente, nessa inflação nos Estados Unidos que sobe bastante e o agro envolvido nisso, Aaron? Muito bem, excelente pergunta. Nos Estados Unidos, o preço em Chicago, a história atual é principalmente uma história financeira, como você colocou bem a posição dos fundos. Então, com todas as incertezas bancárias e aumento de taxa de juros e a instabilidade financeira dos Estados Unidos, tem provocado muitos fundos a liquidarem suas posições compradas, derrubando o preço, principalmente do milho e do trigo, mas também da soja e do farelo. Então, essa fuga de capitais das commodities agrícolas tem afetado Chicago bastante, e a história de Chicago, do preço em Chicago, é principalmente financeira. No Brasil é um pouco diferente. E você acha que essa posição, né, esse movimento deve continuar? Porque a gente sabe também que o mercado sempre fica de olho nos relatórios. E tem um importante relatório agora no dia 31, sexta-feira, né? Que relatório é esse e como que você acha que deve ficar o movimento ao longo da semana? Muito bem, relatório do dia 31 vai nos trazer números atualizados de intenção de área plantada nos Estados Unidos. Nós não temos plantio significativo ainda, então esse relatório pode pesar muito no mercado, tanto para cima quanto para baixo. Muito importante ficar de olho no relatório de sexta-feira. A gente tem aí o mercado olhando também a safra brasileira, né? A Argentina, América do Sul aqui em foco. E a gente está tendo uma safra de soja brasileira recorde, como a gente vem mostrando todos os dias, mas a gente sabe que teve também aí a quebra no Sul. Como que isso vem impactando, né, o mercado ou não tanto? E o que você acha que deve ser de dica, né, para o produtor daqui também em relação a preço, cenário internacional? Excelente. No Brasil tem uma abundância de soja, tem bastante grão no Brasil de forma geral, mesmo que regionalmente tenham dificuldades. Mas a nível mundial, a oferta e demanda de soja, os estoques estão mais apertados na soja do que no milho, então vai ter que o Brasil vai ter que se desfazer desse excesso de soja na safra. Passado esse momento, a atenção vai para a produção nos Estados Unidos e com quebra de safra nos Estados Unidos ainda pode ter uma alta bem significativa para o preço no Brasil, mas nós ainda não sabemos como vai ser o andamento dessa safra norte-americana. Então, eu costumo falar que dos 3 anos de Laninha com mercados altistas, esse ano esse mercado altista está chegando ao fim, na minha opinião, mas o difícil é saber se já chegou ou se ainda vai ter mais uma rodada nessa primavera dos Estados Unidos. É verdade, Laninha que impactou muito negativamente a nossa produção no sul do país, né? A gente espera aí uma reversão, vamos ver agora com o El Niño. E eu queria te perguntar, né? A gente sabe que está cedo ainda, mas a intenção de plantio nos Estados Unidos, como que você vê o cenário daqui para frente em termos de soja, milho, né? Área para produção de soja, milho, deve ter alguma novidade, seguir mais ou menos igual ao ano passado? Olha, com os números do Outlook que saíram, eles trouxeram números, na minha opinião, gigantescos de área para os Estados Unidos e, pessoalmente, eu acho que comparado com os números do Outlook, ao longo do ciclo de plantio, nós vamos ver a área diminuindo. Também tem que lembrar que eles sempre projetam, nessa parte do ano, antes de plantar, eles sempre projetam o que eles chamam de Trendline Yield, que é aquela média de produtividade crescente. Pessoalmente, só porque raramente você tem área cheia e safra perfeita, eu acho que esses dois números ao longo desse ciclo de cultivo dos Estados Unidos devem cair. Área reduzir e também produtividade comparado com as expectativas do Outlook. Vamos ver se já aparece no relatório de sexta. Vamos ver, então. Grande expectativa, Aaron. Obrigada pela participação mais uma vez aqui, viu? Grande prazer recebê-lo. Um excelente dia, semana. E em breve a gente fala para atualizar os números aí. Até lá. Ótimo, prazer.